Fala, Celso, grande noite para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva, abraço para o Salazar, para o Chico, muitas novidades aqui no Esporte Clube Corinthians Paulista, muitas mesmo, então vamos por partes aí. Primeiro falar do Yuri Alberto. Tá de contrato novo com o Corinthians comprou esse jogador, ficará no Corinthians Yuri Alberto pelos próximos 5 anos, contrato em definitivo até o final de 2027, ele que estava por empréstimo lá do Zenit da Rússia até o meio dessa temporada, então esse assunto está resolvido. E como que funcionou essa negociação? São muitos pormenores. Primeiro, Yuri Alberto, 50% dos direitos dele vão ficar com o Corinthians, 50% com o Zenit lá da Rússia. E como que funcionou essa negociação? O Corinthians vai mandar agora, já no início do ano, Robert Renan lá para o Zenit e no meio da temporada o Duqueiroz. Além disso, Zenit da Rússia vai ter prioridade na compra do Pedro, jogador de 16 anos, uma das joias aí recentes dessa base do Corinthians. Inclusive está lá com a nossa seleção sub-20 para a disputa de um campeonato sul-americano, agora no finzinho de janeiro, aí, comecinho de fevereiro, lá na Colômbia. Jogador importante, até estava disputando a copinha, foi puxado, tem 16 anos, então está lá com a equipe do técnico Ramon Menezes para essa disputa do sul-americano lá na Colômbia. Como que vai funcionar essa prioridade? Se algum clube chegar querendo contratar o Pedro, o Corinthians vai avisar o Zenit e falar, ó, clube tal tá querendo contratar o jogador aqui, vocês vão cobrir a proposta, sim ou não? Vai funcionar dessa forma. O Ivan, goleiro que tinha ido na negociação inicial do Yuri Alberto lá para o Zenit da Rússia, ia ficar até o meio da temporada, o Yuri Alberto aqui no Corinthians ia ficar só até o meio de 2023 agora por empréstimo. O Ivan voltou e está acertando com o Vasco da Gama, deve ser anunciado amanhã pelo clube carioca. Já o Mantuan segue lá no Zenit da Rússia, ele que também tinha sido envolvido na primeira negociação aí do Yuri Alberto, e ele fica até o meio agora de 2023. Se o Zenit quiser contar com ele aí em definitivo, aí vai ter que pagar um valor para o Corinthians. São muitos pormenores, Thiago Salazar, fique à vontade aí se tiver mais informações para colocar à mesa em relação a essa negociação do Yuri Alberto. Muitos amigos aqui que eu tenho que são corintianos não estão lá muito felizes não com essa contratação, estão achando que o Corinthians deu muita coisa para o Zenit. Vocês vão ficar à vontade aí para debater em relação a esse tema. Sobre Guilherme Arana, hoje rolou um burburinho aí de que o Corinthians estaria atrás desse jogador lateral esquerdo, revelado pelo Corinthians, que está lá no Atlético Mineiro, sofreu uma lesão grave em 2022, acabou não indo para a Copa do Mundo, ele estaria no time do técnico Tite, na delegação do Tite lá no Catar, enfim, se machucou, não foi para a Copa. A informação que eu tenho é que o Corinthians não foi atrás desse jogador, não tem interesse na contratação do Guilherme Arana, até porque o Atlético Mineiro pagou muito dinheiro por ele lá para o Sevilha, 14 milhões de reais para contar com esse jogador aí na temporada de 2022, e a informação que eu tenho é que o Corinthians não foi atrás desse atleta. Salazar pode colocar à mesa aí também se ele tem algum outro tipo de informação, tá bom? Volto com vocês, daqui a pouquinho eu retorno aqui direto do Parque São Jorge pra gente falar de time, de Cássio, de Lázaro que vai ser apresentado amanhã. O Corinthians é sempre um turbilhão de informações, né, meu querido Celso Cardoso? Volto contigo aí. Tá certo, José Paz, daqui a pouco a gente volta a conversar. O que me chama a atenção é o seguinte, aí jogo para vocês. 50% dos direitos federativos do Yuri Alberto. Econômicos. Sim, os federativos, né? Econômicos. Sim, 50%. E quantos Zenit tem pelo Robert Renan? Então. E pelo Duqueiroz? Eu posso, Chico, então? Pode, lógico. A Marina Buffon também me ajudando muito. A torcida está esperando. Mas a gente estava atrás dessas informações. 2 jogadores desse nível por 50% só? A gente tem que entender que o clube muitas vezes não se manifesta. A informação que eu tenho é que Zenit e Corinthians fizeram alguns contratos ali de confidencialidade, por isso não é exposto, mas isso sai no balanço do clube ao final do ano para os conselheiros, no qual a gente também tem acesso, porque ele é público depois. Informações que eu recebi, tá? E vai ser publicado agora no site da GazetaEsportiva.com. O Corinthians ficou com 50% do Yuri, o Zenit com os outros 50%. O Inter tinha 10% e o Zenit comprou esses 10% do Inter, tá? O Corinthians não desembolsou nenhum real para ficar com o Yuri Alberto. É sempre uma negociação envolvendo porcentagem, mas não saiu nenhum real do Corinthians. Robert Renan, que vai embora agora. O Robert Renan, o Corinthians tinha 55% dele, cedeu tudo, não tem mais nada. Duqueiroz, o Corinthians tinha 90% do Duqueiroz, cedeu tudo, não tem mais nada. Então, 90% do Dudu foram, 55% do Robert também foram. E o Corinthians, então, ficou sem nenhuma porcentagem, sem nenhum direito econômico
sobre esses dois jogadores. Se o Corinthians vai ter taxa de vitrine, que é aquela coisa da mais-valia também, a gente não sabe ainda. Não, mas isso é FIFA, do direito econômico não tem mais. Sempre tem uma merrequinha aqui. Tem a preferência do Pedrinho, que o Corinthians não perde dinheiro com isso, é só uma preferência. Quem fizer proposta, o Zenit no máximo pode cobrir. E os 10%. Além disso, tem essa questão do Mantuan e do Ivan, que ainda não está muito bem esclarecida. Porque é o seguinte, o diretor do Zenit, Alexander Medvedev, falou à Met TV, lá na Rússia, que o Zenit provavelmente vai devolver o Mantuan em junho para o Corinthians. Então, o Corinthians vai ter o jogador de volta para usar, fazer o que quiser com ele. Se o Corinthians vender, o Corinthians tinha 90% do Mantuan. Segundo o diretor do Zenit, o Zenit vai ter direito a 50% de uma futura venda do Mantuan. Então, se o Corinthians vender o Mantuan dentro deste contrato, e se o diretor do Zenit estiver certo, o Corinthians vai ficar com 40% do valor e não mais com 90% deste valor. E o Ivan, que está indo para o Vasco, o Corinthians tinha 50% dele. O Zenit diz que vai ter alguma coisa, não sabemos quanto. Ou seja, o Corinthians cedeu alguma coisa, como me disseram, do Ivan, cedeu, em tese, segundo o diretor do Zenit, cedeu 50% e ficou com 40% do Mantuan, além da preferência do Pedrinho, além dos 90% do Duqueiroz, além dos 55% do Robert Renan. Tudo isso para ficar com 50% do Yuri Alberto, sem gastar nenhum real. E fica com o jogador até 2027, até dezembro de 2027. Agora eu passo a bola para vocês, meus amigos. Para mim está corretíssimo. Sério? Para mim, sério, está corretíssimo, porque todos são promessas, né? Não tem nenhuma realidade aí. Você vai falar assim o valor para mim, do Yuri Alberto, 20 milhões de euros, né? Não, o Zenit pagou 25 milhões de euros lá quando comprou do Internacional. Isso. E o Corinthians, evidentemente, o futuro do Yuri Alberto no Corinthians vai ser um futuro maravilhoso. Vai acabar sendo convocado para a seleção brasileira. Porque ele, mesmo, ficou 9 jogos sem fazer gol. Quando ele começou a fazer gol, ele praticamente fez um gol por jogo, não é verdade? Então, quer dizer, ele é um ótimo centroavante. E com o Fernando Lázaro, ele vai render muito mais. Porque ele não vai cumprir aquela função de voltar para marcar, volante que desce, essas coisas todas. O Lázaro vai bolar outra coisa, ele, como homem de área, é valiosíssimo. Agora, me desculpe, o Duqueiroz, o Mantuan, o Robert Renan, o Ivan, esses caras todos são promessas, gente. São promessas. Não deram certo no Corinthians. Não, conseguiram isso, conseguiram aquilo, não conseguiram nada. Então, e estão rendendo um dinheiro excelente para o Corinthians. Nesse balaio aí é como se eles estivessem valendo 12 milhões e meio de euros. Isso, por aí. E para mim, assim, a minha opinião é o seguinte, nós temos que partir do princípio de entender o contexto e a situação financeira de cada um. O Corinthians está negociando e discutindo com um clube que do outro lado tem grana. E o Corinthians aqui, no momento, não tem essa grana para investir. Então não adianta achar que o Corinthians vai dar o balão nos caras, vai ter vantagem sobre isso. É muito difícil. Então, assim, já era muito grande a chance do Zenit ter alguma vantagem na balança ali de quem se deu melhor com essa negociação. Era normal que o Zenit nessa ficasse com uma balança um pouquinho mais pesada. Só que, como o Chico disse, tudo são apostas. Porque vamos supor aqui que os jogadores dos quais o Zenit está apostando, adquirindo direitos, levando para a Rússia, se eles não renderem nada. Isso aí. E aí, se o Yuri Robert aqui... Renan vai render. Eu também acho. Mas o Duqueiroz eu não sei. São apostas. Porque, por exemplo, o Corinthians pode, se o Mantuan volta, o Zenit, se quiser ficar com o Mantuan em junho, tem que pagar 10 milhões de euros para o Corinthians. Se ele não quiser e o Mantuan explodir aqui, além do retorno técnico, o Corinthians vai ter 40% dessa grana. Você entendeu? Se o Yuri Alberto explodir e for para a seleção brasileira, o Corinthians vai ter 50% dessa grana. Sabe? Então, assim, será que isso é um mau negócio? Além do retorno técnico, você imagina que o Yuri Alberto, o Corinthians seja campeão brasileiro da Libertadores, o Yuri Alberto é artilheiro do campeonato, vai para a seleção e é vendido por 100 milhões de euros. E lá o Duqueiroz e o Robert Renan não vingam. Aí vão falar, putz, olha que negociação maravilhosa. Agora, se for ao contrário, de um atleta de 21 olha o anos, que fizeram. né? Exatamente. Então, assim, e outra coisa que eu acho que a gente tem que avaliar aqui, é muito difícil encontrar um jogador como o Yuri Alberto. Sim. E não é tão difícil encontrar um jogador como o Duqueiroz, por exemplo, com todo respeito. E o Então, Robert tudo isso tem que Renan ser também. pesado. Como o Robert Renan também. Você perde o Yuri Alberto... É difícil, mas ele é jovem. Você vai trazer quem para o lugar do Yuri Alberto?
Então você tem um centroavante jovem, promissor, de potencial, você adquiriu uma porcentagem bacana dele, contrato longo, vem definitivo e o Corinthians não pôs R$1. Claro que Não, e outra coisa, teve que ceder muita coisa, mas no Corinthians. Ele quer jogar no Corinthians. E outra, ele tá afim. cedeu muita coisa. Mas vem cá, não tem dinheiro para investir. Sim. Então, é o que o Corinthians tem para negociar. Não é? Sobre Robert Renan, só uma intuição, só uma percepção, sensibilidade. Não, eu acho que ele vai seguir os mesmos caminhos do Marquinhos. Também. Pode escrever. Tem Não, ótimo isso aí problema. você Vai ser pode estar grande, vai ser certo, seleção brasileira. Mas é uma aposta, como o Marquinhos Claro, quando sim. apareceu. O Tite mandou o Marquinhos embora. Sim. Então, eu não quero depois Marquinhos. levou pra O Copa. Robert depois Renan levou tem pra tudo Copa. para ser um grande zagueiro. grande Tudo zagueiro. para ser um grande zagueiro. Ó, vamos voltar a conversar com o José Paes, que ele botou fogo aqui na casa e está difícil de apagar. Então, volta com a gente para trazer mais informações do Corinthians e da preparação aí para a estreia do Paulistão. O Corinthians terá a cara do técnico Fernando Lázaro? Isso que vocês nem falaram do Guilherme Arana, hein, meu querido Celso Cardoso, contratado em definitivo no meio de 2021 lá pelo Atlético Mineiro, 14 milhões de reais junto ao Sevilha. Vocês nem falaram do homem, mas daqui a pouco, se der um tempinho, vocês comentam aí. Vamos falar dessa preparação aí da estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, que acontece no próximo domingo contra o Red Bull Bragantino fora de casa. O Corinthians folgou hoje, mas trabalhou ontem normalmente, trabalha amanhã também normalmente no CT Dr. Joaquim Grava. Amanhã em 2 períodos, período da manhã aberto à imprensa, depois teremos também a apresentação oficial de Fernando Lázaro como técnico do Corinthians. E por falar em Fernando Lázaro, o Cássio, gigante Cássio, um dos maiores jogadores, se não o maior da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, falou com a TV oficial do Corinthians lá no YouTube, justamente sobre esse início de trabalho do Fernando Lázaro no comando do Timão. Vamos ver o que acha o gigante Cássio aí sobre o Fernando Lázaro. Roda! Primeiro, tanto o Fernando como qualquer outra pessoa que trabalha no Corinthians, a gente tem total respeito. E o Fernando, não é porque ele não era nosso treinador, a gente não respeitava, com certeza é um cara que a gente respeitava e sempre gostou muito, assim, que sempre foi um cara comprometido com o trabalho, se dedicado. Então, como treinador, mais ainda, a gente está tentando o mais rápido possível entender o que ele tem nos pedido, fazer o que ele tem pedido pra gente e ter certeza que vai ser uma parceria de sucesso, digamos assim, porque ele tem tudo para ser um grande treinador, uma pessoa do bem, entende taticamente, trabalhou com grandes treinadores, mas soube, no meu ponto de vista, aproveitar o momento que ele esteve com esses treinadores. Então, a gente está muito confiante, feliz com o que a gente tem feito nos treinamentos, assim, e tenho certeza que, lógico, jogo a jogo, a gente vai ter uma evolução muito boa. Tá, então o Cássio aqui no Gazeta Esportiva. Ontem só os goleiros foram a campo, o restante do elenco ficou trabalhando na academia. O Paulinho está se recuperando daquela lesão grave que ele teve no ano passado. A princípio, não estreia agora com o Corinthians diante do Red Bull Bragantino nesse primeiro jogo do Timão no Campeonato Paulista agora de 2023. Ele vai ter um aumento de carga ali de treinos, um aumento gradativo e aí sim vai ser colocado em campo então pelo técnico Fernando Lázaro, mas a princípio não pega o Bragantino já nesse final de semana não. Tá certo, meus amigos? Devolvo para vocês, fiquem à vontade aí para comentar o Timão aqui no Gazeta Esportiva. Vai lá, Celso. Zé Paes, obrigado, boa noite para você. Zé Paes me fez lembrar de uma coisa sobre o Arana, e a informação do Zé Paes está perfeita, a mesma informação que eu tive, apesar da postagem do Arana, o Corinthians não está negociando para trazer o Arana nesse momento, não está negociando. Pelo menos a informação que eu tive bate exatamente com o que o José Paes passou ali. E me Acabou de lembra... contratar o Bidu também, né? Exato. Essa questão de após me lembra uma situação. O Corinthians, quando tentou trazer o Arana do Sevilha, até o Duílio chegou a viajar, o Sevilha chegou a falar o seguinte: então vamos fazer uma troca? Me deixa com o Léo Santos aqui e eu devolvo o Arana para vocês. E o Corinthians, na época, não topou. Por quê? O Corinthians já tinha interessados em comprar o Léo Santos, mas times de primeiro escalão da Europa. E não, o Léo Santos não, porque era uma venda praticamente certa, alta para um grande time europeu. E o Corinthians não topou. Aí o Léo Santos rompeu o ligamento do joelho, nunca mais conseguiu jogar naquele nível. O Arana não veio e o pessoal fala, olha lá, tá vendo? Não trocou pelo Léo Santos, perdemos o Arana, olha o Léo Santos. Aí você fala, mas gente, e aí? Estava certo? Estava errado? São escolhas. São apostas. Então, cara, vamos parar para pensar. O 50% do Yuri Alberto foi comprado por 25 milhões de euros, é o quê? 170 milhões de reais? Aí você pega 55 do Robert, 90 do Du,
50 do Mantuan. Bate isso? Bate metade disso? Não, não bate. Não bate. Não bate. Não sei. Para um clube que está sem dinheiro, e dessa maneira consegue segurar um jogador e ainda pode ter um retorno técnico e financeiro, para mim, bom negócio. Olha, o meu querido Salazar, eu acho que o Zenit topou essa troca, porque a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Se não tivesse em guerra com a Ucrânia... Eu acho que são apostas, Chico. Eles estão apostando que vão ganhar dinheiro com o Robert, vão ganhar dinheiro. É a situação deles lá. Eles não sabem quando vai acabar aquela maldita guerra. E são apostas dentro do cenário que você lembrou aqui. O Yuri virou para os caras e disse, eu quero ficar. É isso aí. Aí não tem jeito. É aquilo que o Júlio Casares falou para nós, a respeito do Nicão e a respeito de outros jogadores, que ele teve que mandar embora, porque chegaram para ele falar, eu não estou me sentindo bem aqui. O Duqueiroz tem 23, acho. Eu estou, se não me engano, 23, o Robert tem 18, é muito novo. Quer dizer, só a chance do Robert Renan já vai vingar e vai... A tendência é ganhar. E eles têm 50 do Yuri ainda, lembrando. Sim, claro. Né?